Olá, pessoal. Meu nome é Camila, eu sou psicóloga, analista do comportamento e estudante de psicanálise. Nosso tema de hoje é para falar a respeito de amizades, amizades verdadeiras e falsas amizades. Eu vejo que é um tema que pega para bastante gente, essa questão de amizade. Muitas pessoas se sentem muito mal por não ter amigos ou ter poucos amigos. Isso é uma coisa que também já me frustrou bastante na minha vida, em algum momento. Então, muitas pessoas, elas entendem o seu próprio valor, medem o seu próprio valor pela quantidade de amigos que possui. Se eu tenho muitos amigos é porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa legal, divertida, porque eu valho a pena. E se eu tenho poucos amigos é porque as pessoas não gostam tanto de mim. E não é bem assim. A amizade verdadeira é uma coisa rara de se conquistar, de se conseguir. Tá? São poucas as verdadeiras amizades. A maioria das pessoas, se não todas, né, eu arrisco a dizer que todas as pessoas que têm muitas pessoas ao redor não têm amigos verdadeiros, mas têm muitos colegas, muitos conhecidos. Para você ter uma amizade, você precisa ter aí uma certa manutenção dessa amizade, um certo contato, uma frequência. Você precisa ter uma confiança nessa pessoa. Por isso que é tão idealizado, tá? Eu, particularmente, tenho uma amizade de infância. E eu arrisco dizer que nós somos amigas de infância exatamente porque nós não temos tanto contato frequente. A gente se vê de vez em quando, e aí a gente tem uma certa manutenção, mas nós não nos falamos todos os dias, nós não nos vemos direto. Ela não me convida para as coisas dela e eu também não a convido para as minhas coisas, mas nós nos consideramos amigas. É uma pessoa que eu gosto, ela gosta de mim, eu sei que eu posso conversar com ela, apesar de não confidenciar nada com ela também não é de ficar me confidenciando, e é uma amizade de infância. Mas ao longo da vida, eu fui tendo muitas amizades e elas foram mudando de tempos em tempos. Então, quando eu era criança, eu tinha uma amizade. Lá na adolescência, eu tive outra amizade. No início da vida adulta, eu tive outra amizade. Amizades que foram vivendo durante períodos. E depois elas foram se distanciando e se findando. Significa que essas pessoas são pessoas ruins por elas hoje não ter mais contato comigo, por não serem mais as minhas amigas? Não. Simplesmente o que aconteceu é que as pessoas mudam. Elas mudaram, assim como eu também mudei. Então, as pessoas vão mudando as aptidões, os gostos, o estilo de vida vai mudando, né? E aí as pessoas elas vão se realocando, se aproximando de outras pessoas que têm mais a ver com elas naquele momento da vida. O fato dessa amizade ela ter se distanciado não significa que aquela pessoa é uma pessoa ruim. Significa apenas que vocês mudaram. E você pode estar levando aquela amizade no seu coração, mesmo ela tendo se distanciado, né? Ou às vezes até se findado. Então, dessa forma eu vejo, né? Dito isso, vamos falar um pouquinho agora sobre as falsas amizades. Quando nós estamos expostos a muitas pessoas, e é natural que nós estejamos no ambiente de trabalho, por exemplo, às vezes nós podemos confundir a amizade, às vezes o desejo de ter amigos é tão grande que nós começamos a confundir o que é amizade verdadeira e o que é amizade falsa. Então eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos para vocês identificarem quando uma amizade não está sendo boa, quando ela não está sendo falsa, quando ela está sendo falsa com você. Eu acho que a primeira coisa é que quando uma amizade ela não é boa para você e ela é falsa,
você sabe, tá? Você já percebeu. Só que fica aquela dúvida. Se será que eu tô imaginando coisas? Será que o que eu tô vendo é verdade? Então, vamos a alguns pontos. Acho que o primeiro ponto é o interesse, aquela amizade por conveniência. Principalmente se você é uma pessoa que tem um poder, um certo poder aquisitivo. Não precisa ser rico, não. Você tem uma classe média, ou se você tem algo que interesse, né, que pode facilitar a vida do outro, pode ser que aquela amizade esteja de interesse com você. Então, o que você precisa perceber? Quando ela tá com outras pessoas, ela busca por você? Ou ela busca por você só para poder ir na sua chácara, ir na sua casa de praia, para poder pedir um emprego para você, favores para você? Eu lembro que quando eu era criança, a primeira vez que eu tive uma percepção muito clara disso, engraçado, eu ainda era bem novinha, e eu tinha uma amiguinha, que era minha melhor amiga na época, eu gostava muito dessa amiga, confiava nela pra caramba, e foi a minha primeira decepção com a amizade. Eu lembro que um dia eu tava lá em casa, e a mãe dela levou ela na minha casa e comentou com a minha mãe, estava eu e a minha mãe, e ela e a mãe dela. E aí a mãe dela virou e falou pra mim e pra minha mãe assim: ah, eu trouxe a Renatinha aqui, ela disse pra mim que queria tanto vir aqui na sua casa brincar, porque ela tava doida pra tomar um refrigerante. E na minha casa sempre tinha lanche, né? Sempre que ela ia lá, a gente fazia lanche, comprava refrigerante, comprava coisas que ela gostava, porque nós queríamos agradar a ela. E aí eu lembro que eu escutei essa frase e me deu um aperto no peito, eu era bem nova na época. Só que eu entendi ali, eu falei, poxa, eu fiquei triste. Eu falei, poxa, ela vem aqui em casa para tomar refrigerante porque eu não ia na casa dela interessada no lanche e nas coisas que ela poderia me proporcionar. Eu ia na casa dela para brincar com ela, pela amizade dela. Então, esse foi a primeira percepção que eu tive, a primeira decepção, né? Foi a primeira vez que eu percebi que ela não era uma amizade verdadeira. Mas eu continuei sendo amiga dela ainda durante um tempo. E eu me dei muito mal nessa amizade, tá? Não vou entrar em detalhes aí, mas foi uma amizade que foi ruim para mim, para minha vida e que me decepcionou muito posteriormente. Outro ponto é a competitividade. Aquela pessoa que está sempre buscando de todas as formas competir com você. Ela está sempre tentando mostrar que ela é melhor que você, que as outras pessoas gostam mais dela do que de você. Dentro de um ambiente de trabalho, ela pode ficar tentando roubar os seus clientes. Você compra uma roupa nova, ela vai lá e compra uma roupa nova. Você começa a ir na academia, ela começa a ir na academia. Você compra um perfume, vai cheirosa, ela começa a querer ir mais cheirosa do que você. E ela começa a querer competir com você de várias formas e se coloca acima de você. Tá sempre, de alguma forma, tentando se colocar acima de você. Isso é um sinal de que é uma amizade que não é boa para você, que é uma amizade falsa. Outro ponto é que ela fica tentando saber da sua vida. Ela tá sempre conversando e buscando saber coisas da sua casa, da sua família, do seu relacionamento, dos seus filhos. Ela tá sempre buscando saber sobre você. E aí, de vez em quando, você percebe que uma ou outra pessoa ficou sabendo de uma coisinha ou de outra coisinha que você contou para ela. Você confidenciou para ela alguma coisa e outras pessoas ficaram sabendo. Então ela estava fazendo fofoca de você.
E ela nunca fala dela. Ela tá sempre querendo saber de você, mas ela não conta sobre ela. Ela não fala dela. A vida dela, ela faz um segredo. Observe esse sinal. Eu acho que um dos pontos mais importantes é o que eu vou falar agora. Um dos pontos mais claros, tá? Não é que seja o mais importante, mas é um dos pontos mais claros. Ela tá sempre tentando te criticar, de alguma forma. Ela fala da sua roupa, ela fala do seu corpo, ela fala do seu cabelo. A pessoa fala da maneira que você fala. Ela faz piadinhas e usa de sarcasmo para tentar te diminuir. E por que que ela usa de piadas e de sarcasmo? Porque as piadas e o sarcasmo é socialmente aceito. Ela não pode diretamente dizer algo para você, mas ela pode usar uma piadinha para te desvalidar, desmerecer, desrespeitar, diminuir a sua autoestima. Então, esse é um sinal muito claro. Eu lembro que uma vez, às vezes até fazendo comparação, eu comecei a trabalhar em uma empresa e no primeiro dia que eu cheguei lá, no primeiro momento que eu entrei, a menina falou para mim assim: "Ai, vieram duas meninas para fazer entrevista aqui. E eu pedi pro fulano de tal escolher você, porque a outra menina era muito bonita." Percebe que ela estava diminuindo a minha beleza, a minha autoestima? Ela estava falando: "Olha, eu pedi para ele escolher você porque a outra era muito bonita. A outra iria competir comigo, né? Já você não tem competição, digamos assim." Ela estava usando de comparação entre eu e uma outra pessoa que eu nem conheço para me desmerecer. Aí na hora eu observei aquele ponto e falei, né? Estranho, fiquei olhando aquilo e observei aquilo de imediato. E depois, daí para frente, foi uma relação bem complicada no ambiente de trabalho. Um outro ponto é a inconstância. Então a pessoa, ela vai ora ser sua amiga, ora ela não é sua amiga. Ela dá sinais, tá? De que ela é sua amiga, uma hora ela te trata bem, outra hora ela não te trata bem. Então, você fica na dúvida. Por quê? Será que é minha amiga? Será que não é? Será que é coisa da minha cabeça? Né? Por causa dessa inconstância. E um outro ponto é que a pessoa pode usar de chantagem emocional, no sentido de você dizer algo para ela, de você confrontar e ela chorar. Ela pode até chorar, tá? Ela pode falar: "Ai, nossa, me desculpa", dar uma de boazinha e ainda querer fazer você sair de ruim, caso você a confronte. Então, esse tipo de pessoa são pessoas para você manter longe de você. Se você não consegue se afastar dessa pessoa diretamente, às vezes é uma colega de trabalho, tente sentar mais longe, tente evitar, troque o seu horário de almoço para não almoçar junto, sente em um local mais distante, evite o contato com essa pessoa, mesmo que todas as outras pessoas ao redor não enxerguem essas coisas, não vejam essas coisas, mesmo que todas as outras pessoas ao redor gostem dessa pessoa, essa pessoa ela faz mal para você. E se ela te faz mal, se ela drena a sua energia, se você, quando está em contato com ela, começa a se sentir triste, desmotivada, começa a duvidar das suas próprias capacidades, começa a se sentir menos bonita, bonito, essa pessoa é uma pessoa tóxica para você. Então, saia de perto dessa pessoa, evite-a.
tá? Então, é isso. Nem todas as amizades são ruins. Esses pontos que eu falei agora são de amizades que valem a pena você se afastar, ou, na verdade, não são de amizades. Mesmo que essa pessoa ela diga que é sua amiga, porque muitas vezes ela vai dizer, não acredite, porque não é sua amiga, ela tá querendo ela está se aproximando de você para te fazer mal. Então afaste-se dessa pessoa, tá? Mas nem todas as amizades são ruins. E as pessoas que você já teve amizade e se afastou, não por problemas, mas simplesmente porque a vida os afastou, essas pessoas você pode levar no seu coração, tá? Mas não idealize de que são muitas as amizades, de que você precisa de muitos amigos para ser uma pessoa querida, amada. Às vezes você vai ter um amigo que vale mais do que muitas pessoas próximas, tá? Tem pessoas que estão cercadas de gente e não tem um amigo. Às vezes você tem uma pessoa ali do seu lado, mas é uma pessoa que te ama, que te valoriza, que te quer bem, que vai te dar bons conselhos. Então essa pessoa você mantém por perto, e são pouquíssimas. E às vezes ela não vai ficar para sempre na sua vida. Mas pode ser que ela se afaste. E aí, em algum momento da vida você não tenha nenhum amigo, um outro momento surge uma pessoa que vibra com a sua energia e se conecta com você, e você vai ter essa pessoa por algum tempo e depois ela vai se afastar também, tá? Mas é sobre isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram esse vídeo até aqui, não esqueçam de deixar o like para que outras pessoas possam ver o vídeo também. Deixe os seus comentários aqui embaixo. Você teve amizades falsas? Você tem alguém no seu convívio que é tóxico para você? Você tem alguma pessoa muito querida que você já se afastou? Eu tenho algumas pessoas muito queridas que eu não tenho contato mais, mas que eu carrego no meu coração. Então, deixe a sua história aqui para mim e um abraço. Se você não tiver gostado, deixa o dislike também. E um beijo para vocês. Até um próximo vídeo.